Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Como sempre, é muito bom nós estarmos juntos novamente para essa conversa. Então, como já dissemos, vamos encerrar hoje o capítulo 9, né? Intervenção dos espíritos Intervenção no mundo corporal, dos espíritos no mundo corporal. Então, o assunto poder oculto, talismãs e feiticeiros. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não compreendeis, acreditai que são dotados de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. Aí, vamos dar uma paradinha. São pessoas quando de boa fé. Realmente fazem coisas que nós admiramos, coisas boas. Mas existe também aqueles de má fé. Nós vamos ver no livro há 2000 anos o mago Praxedes. Ele era um feiticeiro. Nós vamos ver a história dele ali. Nós vamos ver a interferência dele junto com a esposa do Públio Lentulus, o guia do Chico Xavier, o Emmanuel, a Lívia. Nós vamos ver o que ele fez para a Lívia ali. Mas quem quiser ver essa história direitinho, leia o livro há 2000 anos, vocês vão ver. Então, existem muitas coisas que nós não conseguimos entender. Nós vamos ver aqui que vai falar do bem e do mal. Então, de acordo com a nossa vibração, são as nossas companhias. Nós não podemos esquecer que o pensamento, ele é eletromagnético. Ele tem uma condutividade. Nós não conseguimos nenhuma condutividade elétrica sem ter um campo magnético. Não existe. Por isso que existem os campos. Os espíritos interferem justamente nesse campo, que é o nosso cartão de visita. Quando uma entidade se aproxima, ele entra nesse campo vibratório, ele identifica os nossos pensamentos. Então, nós atraímos e repulsamos de acordo com os nossos sentimentos. Porque nós já comentamos aqui que quem sente é o espírito. O corpo é só um acessório temporariamente. E realmente, se a gente vê Einstein, se a gente vê esses grandes homens, fizeram coisas que... Quem trouxe para nós a tecnologia hoje? Se a gente for analisar, é que nós não paramos muito para ver o mecanismo ali, para ver como que isso começou, como que isso funcionou, como que a pessoa, ele teve a ideia, ele teve o pensamento de construir todos esses aparelhos, mas eles não estão sozinhos. Sempre tem uma equipe espiritual junto ali para poder ir intuindo. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então nós estamos vendo aqui que essas duas ciências são, na verdade, uma. Por quê? Porque a doutrina espírita vai dar a chave do magnetismo para nós. Vai dar a chave para que nós possamos entender, por exemplo, o processo do passe, o processo das curas espirituais, a interferência dos espíritos na matéria, como que eles conseguem manipular células que estão no corpo espiritual, reorganizando as células do corpo físico. Então, todo o metabolismo do corpo humano, ele pode ser mudado por interferências magnéticas de quem está encarnado. Por que que existe o passista? Será que os espíritos não poderiam fazer por eles mesmos, um passe na pessoa? Eles precisam da energia animalizada, do fluido vital. Por isso que uns têm mais, outros têm menos. Na nossa reunião aqui, nós trocamos essas energias. Aquele que tem mais, os espíritos usam para aquele que tem menos. Então, normalmente, uma reunião dessa
é aquilo que Jesus fala, onde tiver alguém reunido em meu nome, ali eu estarei. Jesus é o governador do planeta Terra. Então, Jesus sendo o governador do planeta Terra, toda aglomeração, onde existe boas intenções, existe fé e um sentimento nobre, ali estão os espíritos. Nós vamos ver isso no livro, o segundo livro do André Luiz, Os Mensageiros, aonde Vicente, André Luiz e o supervisor deles, eles estão numa conversa e eles dizem o seguinte, que eles desceram na Europa, na época da guerra, e tinha ali um ponto de luz. Esse ponto de luz era uma reunião de pessoas que estavam orando. Tudo estava escuro, tudo estava nublado, mas ali naquele lugar existia um ponto de luz. Então, cada centro espírita, cada igreja, cada instituição onde se reúne em nome de Jesus, onde se fala do bem, é um ponto de luz na terra. Olha que coisa interessante para nós. A doutrina espírita traz isso daí para nós, independente daquilo que nós cremos ou não. Porque nós vamos receber interferência. Acreditando ou não, nós recebemos a interferência. Se a gente acredita, fica mais fácil da gente se defender das interferências negativas, das obsessões. Certas pessoas, verdadeiramente, têm o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Olha como o Livro dos Espíritos esclarece para nós. Há muitos anos atrás, eu atendi um caso muito interessante. Uma família daqui de Americana. Olha só o que aconteceu. Nós falamos ali de feiticeiro, de pessoas que trabalham do lado contrário ao bem. Eles moravam numa cidade aqui, perto de Americana. Uma menina, ela tinha 15 anos. Tinha uma pessoa lá que ele era taxado como feiticeiro. E ele se apaixonou pela menina. Olha, essa história mexeu muito comigo na época. Ele se apaixonou pela menina e começou a assediar a mocinha. Começou a assediar essa mocinha, a mocinha contou para o pai. O pai foi conversar com ele falou, ela vai ser minha mulher. Ninguém tira isso de mim. Eles mudaram para Americana. Foi quando eles transferiram a residência para Americana. Só que olha o que aconteceu. O dia que estava carregando a mudança, ele chegou com um lenço. E foi dar o lenço para a moça. Ela falou, não, eu não quero o lenço, eu não vou pegar o lenço. Aí a irmãzinha dela mais nova, que tinha 8 anos, ele chegou e deu para a irmãzinha. Falou, olha, cheira esse lenço para você ver. A menina cheirou o lenço e ficou fascinada. Ele falou, leva, entrega para sua irmã, a hora que você estiver chegando em Americana. Aí quando estava chegando em Americana, a menina, ingênua, entregou para a irmã e falou, dá uma cheirada nesse lenço para você ver. A mocinha cheirou o lenço e já se transformou. Já entristeceu. E aí o pai perguntou, quem deu esse lenço para você? Foi fulano de tal. E ela foi entristecendo e já começou a falar que queria voltar para trás. E começou a sonhar com esse homem. Ela passou a não dormir mais à noite. Ela foi entrando num estado depressivo e ficou muito doente. Internou ela. O médico falou, é paixão, ela não tem nada fisicamente, aconteceu alguma coisa, e ela só falava o nome do homem. O pai, para salvar a vida da filha, falou, não, nós vamos voltar, se você quer casar com ele, você vai casar com ele. Mas ela faleceu, olha, antes disso daí. Então vocês vê a ligação magnética que tinha nesse lenço, é a influência. Aí nós vamos pegar aquele caso da jornalista que eu comentei aqui no livro, dos domínios da mediunidade. Onde o jornalista está caluniando uma jovem. E André Luiz e os outros 2 espíritos querem interferir. Mas o superior fala que não é possível interferir. E aí eles começam a questionar demais, e aí nós vamos ver na leitura o seguinte, olha o que o superior fala para eles.
Se a gente remontar ao passado, nós vamos ver que em alguma época longínqua, houve um relacionamento ali. Houve algum desentendimento amoroso entre eles. Por isso que o rapaz, ele tem obsessão pela moça, o jornalista. A obsessão dele é muito forte, porque lá atrás houve algum relacionamento mal resolvido. Então aí vem a doutrina espírita. Não há efeito sem causa. Tudo o que acontece tem uma razão de ser, embora seja injustiça aos nossos olhos, porque nós não entendemos a situação espiritual dos personagens que estão vivendo. Já teve N casos que a gente identificou depois por intermédio da mesa. A gente não fala por uma questão de ética, porque nós estamos numa reunião onde tem muita gente, mas muitas vezes a gente identifica com quem está a entidade e o porquê dos acontecimentos. Aí nós vamos ver uma outra situação no livro Pontos e Contos, com Saturnino. A filha dele teve um problema. É muito interessante. Os livros espíritas trazem para nós todo o esclarecimento das nossas vidas. Muitas vezes nós falamos de talismã aqui, de apetrechos. Nós depositamos a nossa fé num determinado talismã e nós ficamos presos a eles, que foi o que nós comentamos aqui a respeito do espelho, a respeito de uma série de coisas. Um amigo meu, ele tinha uma bicicleta, a bicicleta dele tudo torta também, ele trancava, era tudo pendurada, pé de coelho, ferradura. Se ferradura desse sorte, vocês sabem, né? Cavalo e burro não usavam, então muita gente ponhava na porta, tinha que ser de 7 furos, onde ponhava os cravos ali, porque a gente acredita nessas coisas. Mas o que está funcionando ali é só o pensamento. E muitas vezes a gente acredita de um tanto naquilo que a gente não sai, se não estiver junto. A gente volta para trás, às vezes, pegar o pezinho de coelho, pegar lá a figa de Guiné, né? Um colar, alguma coisa desse tipo. Então está aí, ó, né? Pelo simples fato de curar, porque eu voltei lá atrás, então aí nós vamos ver isso no passe. Eu tinha um problema de coração. Eu fui dar o passe numa criança, eu já contei aqui, mas está dentro disso daqui. Um amigo meu, muito amigo meu, o filho dele sentou na cadeira onde eu ia dar o passe. Eu estava com um incômodo muito grande no tórax, mas estava faltando pessoas para dar passe. E mesmo assim, eu falei, bom, está faltando, eu vou dar o passe, eu vou pedir para que me anulem, porque a gente pode fazer isso. Pede para o Espírito, para o nosso anjo da guarda, se eu não tiver em condição de doar nada, que eu seja anulado, mas faça alguma coisa para aquele que vai receber o passe. Quando eu me fixei na frente da cadeira, eu senti uma coisa aqui indescritível, de sensação muito boa. E dei o passe na criança, mas na verdade eu recebi. Quando terminou, esse amigo meu, ele era vidente. Ele desencarnou o ano passado. Ele pegou, chegou e falou para mim, Norim, eu vi uma coisa muito interessante quando você deu o passe no meu filho. Eu falei, o quê? Ele falou, saiu 2 antenas da cabecinha do meu filho, e das 2 antenas saía luz que envolveu todo o seu peito. Olha aí, a energia que essa criança tinha para poder doar. Então, só o corpo, que era um corpo, e hoje inclusive esse menino ele dirige um centro espírita. Então, para vocês verem como que é a nossa vida, como que o magnetismo faz. Muitas vezes a gente não está bem, a gente conversa com a pessoa, dá um abraço, a gente sai dali bem, sai aliviado. Às vezes a pessoa vai ficar ruim, mas nós melhoramos. Já é uma coisa muito importante. É a transmissão magnética que nós temos. Bem, agora a gente vai entrar no assunto bênçãos e maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os 2 gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente, maldizem-se os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece.
Deus não escuta uma maldição injusta. Será que tem maldição justa? Poderíamos perguntar isso daí. É lógico que se existe a maldição, tem uma justiça em cima disso daí. Aí vai entrar aquilo que nós comentamos anteriormente, vai entrar a lei da reencarnação. Vai ser um efeito porque tem uma causa anterior. Aí nós vamos ver um outro livro do André Luiz, onde o pai amaldiçoou o filho. E realmente ele percebe. E depois de desencarnado, ele carrega a maldição junto. Porque aquilo ficou impregnado. Porque ele captou esse pensamento de tal maneira que atingiu ele. Nós tivemos um caso também muito interessante. Tivemos 2, mas um já contei aqui, eu vou contar o outro. De uma menina que ela não conseguia andar. Ela andava tudo torta. A mãe dela, ela era muito desobediente, inclusive de uma rebeldia fora de série, mas o espiritismo mudou ela. Ela veio procurar ajuda, porque o médico pediu para que ela viesse procurar ajuda. Porque a ortopedia não resolvia o problema dela. E ela não tinha problema físico. O corpo dela era perfeito, mas ela não conseguia pôr o pé no chão. Por quê? Ela chutou muito a mãe dela. Ela derrubou a mãe dela, chutou, a mãe dela foi para o hospital. Quando a mãe dela voltou, a mãe dela, ela contou para mim isso daí, que eu cheguei a tremer na hora. A mãe dela pegou, segurou ela, falou, eu não consigo fazer nada com você, mas eu vou te segurar e vou olhar dentro dos seus olhos. Você não vai andar mais, para você não agredir ninguém. Daquele dia em diante, ela começou a definhar, ela começou a sentir a interferência, ela sentia dores horríveis, e à noite ela tinha muito pesadelo, começou a tomar até medicamentos antidepressivos, e aí o médico viu que não tinha muita solução, falou, você tem que procurar alguma coisa mais forte para te resolver o problema, alguma coisa espiritual. Felizmente, existem alguns médicos que observam isso daí. Ela começou a frequentar a doutrina espírita. E olha só para vocês verem a situação, a mãe dela havia desencarnado. A mãe dela já tinha perdoado ela. Mas na pergunta 621 do Livro dos Espíritos está escrito, a lei de Deus está na nossa consciência. Tudo aquilo que a gente faz fica gravado naquele corpo mental que nós comentamos anteriormente. Aquilo ficou gravado de tal forma nela que ela não se perdoava. Foi necessário, olha gente, foi necessário, nós fizemos algumas reuniões, numa das reuniões a mãe dela veio. E aí houve ali um entendimento. Dali para frente ela começou, ela já estava melhorando, dali para frente ela melhorou mais ainda. Hoje essa moça mora em Portugal. Então olha para vocês, vê a situação, quando é realmente feito e a pessoa deve, e se ele estiver na mesma faixa, fica impregnado e atinge a matéria. Nós estamos vendo aqui, ó. Ela pode ter uma influência momentânea mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e com um acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. Tudo é para melhorar a nossa vida, até uma situação dessa. Para que ela mudasse, precisou que acontecesse isso, porque senão ela não iria mudar. E aí nós vemos, ó, a bênção e a maldição não pode jamais desviar a providência do caminho da justiça. A justiça de Deus, a lei natural, nós podemos comprar a lei da terra, mas nós não podemos comprar a lei de Deus. A lei de Deus, ela é imutável, não tem negociação e vai acontecer de qualquer jeito. Ela não atinge o maldito, senão se é mal. E sua proteção não cobre, senão aquele que a merece. Então, quando nós falamos, eu não mereço, nós estamos errados. Tudo que acontece na nossa vida, nós merecemos, seja para o bem, seja para o mal. Quando nós estamos numa situação muito boa, é porque nós estamos merecendo aquilo ali. Agora, nós estamos merecendo, mas vamos ver se nós fazemos jus ao merecimento. Se nós vamos contribuir com aquilo que nós recebemos para ajudar outras pessoas. Porque senão, esse merecimento, ele vai ser aqui, nós vamos perder a oportunidade, e quando a gente desencarnar, a gente vai lamentar tudo isso daí. Aí nós vamos entrar naquela situação que está na Bíblia, o Lázaro e o rico, aonde os dois do outro lado tinham um abismo entre eles. Qual seria esse abismo entre eles? Um abismo vibratório, um abismo espiritual, porque um chega e fala assim, olha, eu queria ser como ele lá, que ele está bem. Mas você foi rico. Ele comia das migalhas que caía da sua mesa. E que você fez com aquilo que você tinha?
Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Então, isso é lei, isso é a lei de Deus. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Se nós estamos aqui é porque nós queremos o melhor para a nossa vida. Nós estamos numa semana agora onde a vibração ela muda completamente, porque olha, nós sabemos tudo aquilo que Jesus passou, tudo. E ele não maldizeu, não falou nada. E nós nunca ouvimos falar que Jesus teve uma dor de cabeça, uma dor de dente, um cansaço. Ninguém ouviu falar isso aí. Isso aí não está na Bíblia. Por quê? Espírito superior. E aí eu vou pegar a mensagem. Muitas pessoas não vêm no centro porque estão cansados. Não vêm no centro por causa de pouca coisa. Vamos pegar a mensagem que eu sempre comento ali, do Antônio Luiz Saião, a mensagem do Emmanuel, lá em Araras. O exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Vamos pegar exemplo de homens, Divaldo Pereira Franco, quase 100 anos, trabalhando. Chico Xavier, até o fim, trabalhando. Cheguei numa reunião do Chico Xavier, ele chegou 7h30, saiu de lá 4h15 da manhã. Olha para vocês verem, ele já estava com mais de 70 anos, sem reclamar, tranquilo, trabalhando, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos pedir pela nossa vida, vamos agradecer a nossa lucidez, que é muito importante para nós. Que Jesus nos abençoe, vamos aos passes, cada um faz seu pedido mental. Se a gente está bem, vamos tomar o passe, que o passe nunca vai fazer mal, mas vamos mentalizar outros que precisam também, porque nós somos instrumento de Deus, todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, e vamos para a segunda parte. Só lembrando que o assunto da próxima semana é o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Só lembrando que nós estamos na Semana Santa, nós até comentamos aqui ontem, que as mesmas pessoas que receberam Jesus em triunfo em Jerusalém, pediram para que ele fosse crucificado. Nós temos uma palestra nas redes sociais do Chico Xavier sobre Judas, onde Judas ele vai contar toda a história verídica do que aconteceu naquela época, porque ele também foi enganado. Ele era um homem tipo de sindicato no dia de hoje, defendendo os direitos do povo. Ele achava que Jesus ia tomar uma providência drástica, diferente. E quando a gente se achar injustiçado, achar que nós estamos passando por algumas coisas difíceis na nossa vida, vamos lembrar de Jesus. Nós estamos reencarnando e Jesus, o administrador do planeta Terra, Espírito puro, e passou por tudo aquilo que nós temos notícia. Aquilo foi necessário para que a doutrina cristã vingasse, porque senão não estaríamos aqui hoje, com certeza. Vamos agradecer pela nossa vida mais uma vez, agradecer por estarmos aqui. Aí para a gente ir embora, em Tupaciguara, no norte de Minas Gerais, existia João Custódio Machado, completamente deformado numa cadeira de ferro que ele mesmo pediu para que construísse. E ele conheceu a doutrina espírita. Ele escreveu uma carta para o Divaldo Pereira Franco, que ele gostaria muito de conhecer o Divaldo. E ele ajeitou, naquela época o Divaldo não era tão solicitado como é agora, ajeitou uma palestra para que o Divaldo fosse fazer lá em Tupaciguara. E aí quando o Divaldo chegou lá, o Divaldo ficou até meio impressionado com a vida dele. Aí ele contou para o Divaldo que ele participou da Noite de São Bartolomeu na França, ele tinha plena consciência disso. Olha como que nós podemos mudar a nossa vida. O João Custódio Machado, ele mexia 40 centímetros só com a mão direita, e ele arrumou um emprego de escrivão. Ele trabalhava para sobreviver e cuidava ainda de 3 pessoas que estavam doentes. O Divaldo ficou impressionado com o trabalho dele. Ele desencarnou, reencarnou novamente. O Divaldo voltou lá depois de 6 anos. E aí veio um menino bonito. Chegou, bateu no joelho do Divaldo. Olha, e falou: "Você lembra de mim?" Falou: "Não, você é o William, filho da fulana de tal." Aí ele falou: "Não, eu sou o João Custódio Machado." Aí a mãe dele falou: "Eu já falei para você não falar isso." Ele falou: "Você sabe, mamãe, eu falei para você que eu sou o tio Joãozinho." Ele fundou o ginásio Esperança, lá em Tupaciguara. Então, se alguém for lá em Tupaciguara, vai ver lá o ginásio Esperança.
João Custódio Machado, reencarnado num corpo saudável, depois de passar por uma situação muito difícil numa cadeira de roda, porque ele quis mudar a vida dele. E olha o privilégio que nós estamos tendo aqui de estar num corpo perfeito. Muitas vezes a pessoa reclama porque ele é baixo, porque ele é gordinho, né? Mas o importante é ter saúde, estar lúcido e estar com Jesus. E nós estamos com Jesus. Então, na Páscoa, principalmente, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir, vamos agradecer por Jesus ter vindo aqui em corpo como o nosso, participar de tudo isso e deixar todos esses exemplos para nós. Que Ele nos ampare, nos ilumine. Muito obrigado por tudo. Um bom final de semana, uma boa Páscoa para todo mundo. E que nós tenhamos bastante saúde, bastante lucidez para mudar aquilo que ainda nos incomoda. E com certeza nós vamos mudar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo.